Pensamento e Vida, obra do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Mais uma vez, estamos aqui, Sr. Ronaldo e eu, para fazermos essa nossa reflexão sobre essa obra do querido Espírito Emmanuel que tanto nos presenteia com seu conteúdo tão edificante para a vida e além dela. E mais uma vez agradecemos a oportunidade de levarmos a mensagem de Emmanuel a todos vocês. A mensagem de hoje é a 9ª sugestão. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos. Grasset, o eminente neurologista da escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em 2 categorias: as intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva. A sugestão, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo os seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Temo-la, assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspiram a licenciosidade e a rebelião. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as forças sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas, nascida nos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexo condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo
a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Somos hoje, desse modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recurso de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudamo-nos, desservimo-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Que fechamento. Esse último parágrafo tão pequenininho, mas com uma orientação preciosíssima. Vou começar do final. Isso. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Olha a orientação, a consciência e a autorresponsabilidade. Porque nós temos uma tendência, muitas vezes, de terceirizar, quarteirizar os problemas que nós estamos vivendo e nem sempre refletimos que nós temos uma parcela de responsabilidade em tudo que nos acontece. Claro, existem vários fatores externos, mas nós sempre temos que assumir o nosso papel na responsabilidade da nossa vida. A vida que eu tenho hoje é a que eu sonhei para mim? Pode não ser, mas eu posso, através da minha consciência, da minha dedicação, dos meus pensamentos, da minha atitude, mudar essa realidade. Sobretudo, como funciona na natureza, sempre de dentro para fora. Não adianta eu sonhar com um mundo perfeito, querer mudar as estruturas externas, se eu internamente não me mudo. E uma coisa que nós sempre comentamos em outros momentos, em outras situações, é que o paciente ele tem uma responsabilidade direta na própria cura. Se você vai, por exemplo, tomar uma medicação e você amaldiçoa aquela medicação, pouco ou quase nada, ou às vezes até nada, aquele medicamento vai, digamos assim, influenciar. Porém, quando você toma uma medicação, ainda que seja de farinha ou de açúcar, mas você toma com fé, com convicção, aceitando a sua realidade, mudando a sua condição. Quando você usa a sua medicação com otimismo, com esperança e com amor, a cura acontece. A ciência não sabe explicar, por exemplo, o efeito placebo, porque o paciente toma uma medicação que não tem um respaldo científico, mas ele apresenta melhoras. Como Jesus nos orientava, a sua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas vamos voltar aqui para a nossa reflexão de Emmanuel, hein, senhor Ronaldo? Um outro parágrafo, Hugo, quando diz o seguinte: somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. É o que você afirmou há pouco. Normalmente, nós chegamos a uma casa espírita para um tratamento
E sempre achamos que o outro é que está nos fazendo mal. Sim. Mas como a gente aprende depois que o mal está em nós, não é que o outro faça mal, é que nós trazemos, como ele diz aqui, somos herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências, não é? De ontem, e que está se refletindo hoje. Para a gente seguir o título, dando a sugestão à pessoa, quando nós abordamos, possa ser que no início a pessoa não me entenda, mas se nós persistirmos nessa sugestão, uma hora, como a gente diz, a ficha cai. A ficha cai. E a pessoa começa a sua mudança. E é interessante porque quando ele fala assim, ontem, esse ontem, ele pode ser interpretado de várias maneiras. Pode ser ontem, mesmo o dia que passou anterior ao que você está. Pode ser ontem, num passado, de uma fase da sua vida, alguns meses, alguns anos, ou algumas décadas atrás. E pode ser antes, pode ser ontem, numa outra existência. Isso. Tudo que nós fizermos, há uma consequência. Toda ação tem uma reação. Tem uma lei chamada causa e efeito. O que nós estamos vivendo ontem é fruto ou consequência do que nós vivemos ontem. E esse ontem, como dissemos, pode ser interpretado de várias formas. E aqui também, não é? Ajudando, ajudamos-nos. Desservindo, desservimos-nos. Seu Ronaldo, que é coisa... ação e reação. Ação e reação. E outra coisa que é incrível, que a partir nesse ponto aqui, você vê que em pequenas colocações, Emmanuel nos diz assim, olha só, não existe o fora, não existe o outro. Nós somos, claro, indivíduos, somos individuais, mas nós fazemos parte de um todo. O ar que você respira, eu respiro. Lembra do Covid que a gente usava máscara? Por quê? Porque o ar que você utiliza, daqui a pouco eu vou utilizar. Isso. O ar que Jesus respirou ainda está por aqui. Então nós estamos todos conectados. Por que fala que nós somos irmãos? Porque nós somos, fisicamente, nós somos filhos da terra. Espiritualmente, nós somos viajantes ou viajores das estrelas, da luz. Filhos do divino Criador, do grande Pai. Mas fisicamente, nós somos filhos da terra. A prova disso é que nós chegamos aqui e por aqui ficaremos fisicamente falando. Nós nos alimentamos da terra. Os nossos pais, os nossos avós e assim, consequentemente, os nossos antepassados. Então, quando nós fazemos o bem ao outro, nós fazemos o bem a nós mesmos. Essa consciência muda tudo, porque às vezes nós encontramos um irmão que está desequilibrado e que te faz algum mal. Claro que desejar o bem a alguém que nos faz o mal não é uma coisa fácil. É verdade. Mas Jesus veio justamente para nos mostrar que esse era o caminho. Fácil não é, mas é o melhor caminho. Que mérito tereis se desejar o bem a quem te faz o bem? Já dizia Jesus, não paga o mal com o mal, mas o mal com o bem. E o Hugo lembrou bem um ensinamento de Jesus, até quando ele é preso, né? Ali é um bom exemplo que Pedro puxa a espada, né? Que ele faz aquele grande ensinamento, é para nos mostrar que nós não devemos reagir o mal com o mal. Não é? Porque o mal que está em mim, eu acho que está no outro. Não, não. O mal dele é o dele, vamos colocar assim. E o nosso é o nosso. É o nosso mal que nós temos que trabalhar. Perfeitamente. E quando o outro nos faz o mal, como o senhor Ronaldo falou maravilhosamente bem, esse mal está com ele. Mas se eu permito que aquela maldade venha em mim e eu penso numa vingança, que eu penso em, de alguma forma, algum tipo de retaliação, é como se eu estivesse pegando o mal que aquela pessoa gerou e estivesse trazendo para mim. Isso acontece a todo momento. Isso acontece com sentimentos ruins, mas também acontece com um sentimento bom. Isso. Porque se eu quiser sujar você de lama, eu primeiro vou ter que me sujar de lama. Então, quando eu sinto raiva de alguém, às vezes aquela pessoa pode até não saber. Mas eu que sinto esse sentimento desagradável. Então, ele fica impregnado em mim. Por outro lado, quando eu sinto amor, eu sou o primeiro que sinto. Isso. Então, direcionar os nossos sentimentos, nossas emoções pelos melhores caminhos é o nosso papel
e entendemos que também é o nosso desafio. Isso. Estar encarnado não é fácil. E isso, pela mensagem, fica a sugestão. Fica todos nós. Fica a sugestão. E por falar em sugestão e fazendo aqui o nosso encerramento, sugerimos que você continue estudando essas obras e continue nos seguindo aqui. Em breve teremos novos conteúdos. Isso. Não é verdade, senhor Ronaldo? Isso. Agradecemos por mais esta oportunidade. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.